O grande império do Egito não foi apenas uma das primeiras civilizações poderosas da humanidade, mas também continua sendo um mistério e uma aventura para pesquisadores e pessoas interessadas. Você provavelmente já ouviu falar das escavações de tirar o fôlego ao redor de Tutankhamon. Olhou fotos das poderosas pirâmides ou caminhou pelos palácios de Luxor e do Vale dos Reis. O que torna o Egito tão interessante até hoje é o fato de que muitas novas descobertas ainda estão sendo feitas a cada ano. Os especialistas acreditam que até agora apenas se arranhou a superfície do que ainda está sob a areia do deserto. Estes últimos achados, alguns dos quais viram descobertas anteriores na superfície e assustam muitos cientistas, são os melhores exemplos disso. E você, é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Junte-se a nós em nossa jornada de aventura. Vamos lá! As múmias existem por muito tempo do que se pensava anteriormente. Muito do que se acredita sobre a história egípcia e a civilização por trás dela ainda está em curso. É demonstrado por um exemplo muito recente. Ao investigar uma necrópole, deparou-se com a tumba de um nobre do Velho Reino, um dos primeiros períodos da civilização egípcia. Em si mesma, a descoberta de uma múmia em tal tumba não é mais incomum. Aqui, no entanto, a questão principal foi a datação da múmia. Até agora havia assumido que a mumificação egípcia só começou em uma época 1000 anos mais tarde. Com a descoberta desta nova múmia, no entanto, deve-se concluir não apenas que esta técnica foi utilizada muito mais cedo, mas também que foi muito mais detalhada e muito mais extensa do que se supunha anteriormente. Ainda não está claro que impacto isto terá em descobertas que já foram feitas, mas é uma nova peça no quebra-cabeça da história egípcia. Múmias com línguas de ouro. Agora, é bem conhecido que os egípcios, às vezes, davam a seus falecidos ricos presentes de enterro em sua viagem para o próximo mundo. Isso, na verdade, não só para os faraós e seus familiares, mas também para a nobreza e, às vezes, até mesmo para os comerciantes ricos. Entretanto, uma descoberta feita durante uma nova escavação causou uma sensação muito incrível entre os pesquisadores mais experientes. Quando um túmulo foi aberto, não só foi encontrado um raro sarcófago que nunca havia sido tocado por ladrões de túmulos antes. Quando as múmias foram examinadas em detalhes, foi descoberto que os corpos haviam sido enterrados com línguas douradas. Devido à localização do túmulo em uma antiga rota comercial, supõe-se que eles eram comerciantes de grande riqueza. Agora, o que as línguas significam ainda não foi descoberto. Cidade perdida. Em muitas partes do Egito atual, ainda há numerosos vestígios do desaparecimento completo ou da submersão de cidades que desempenharam um papel importante nas várias épocas da história egípcia. Afinal, o país não só mudou desde o fim da alta civilização. Muitas guerras, começando com as conquistas de Alexandre o Grande, também deixaram sua marca no país. Agora acredita-se que a cidade de Soud Atum foi encontrada. Uma cidade muito perdida, mas outrora significativa, localizada no que hoje é Luxor. Uma vez fundada pelo faraó Amenhotep III, diz que foi uma das maiores cidades da época e foi o centro administrativo de seu império e o império de seus herdeiros por muitas centenas de anos. Enquanto isso, partes inteiras da cidade foram redescobertas nas areias do deserto e foram descobertos artefatos, templos, locais de enterro e moradias de até 3 metros de altura. Mais do que notável para a época. Resta saber que outros segredos a cidade perdida na areia do deserto irá revelar. Novos segredos são revelados. Enquanto novas cidades estão sendo descobertas de um lado do Egito, do outro, no Cairo, arqueólogos trabalham há 15 anos nos prédios históricos de outra metrópole, outrora importante. Heliópolis, a Cidade do Sol, é considerada a capital mais antiga do mundo e foi provavelmente o primeiro centro filosófico, religioso e administrativo do Império Egípcio. A cidade até desempenhou um papel especial no Antigo Testamento da Bíblia e diz que permaneceu um centro espiritual do Egito, mesmo depois que a capital foi transferida para outras áreas do Egito. Em tempos recentes, as fundações de um antigo templo foram finalmente descobertas, que poderia ter sido o famoso Templo Solar de Ra, um dos deuses mais importantes da religião egípcia. As escavações são difíceis, porém, devido ao estado das ruínas, pode-se ficar curioso
para ver que descobertas serão feitas nos próximos 15 anos que revelarão mais sobre a história. O busto de Nefertiti. O busto de Nefertiti é a imagem de uma das rainhas mais fascinantes da história egípcia. A história do achado também é particularmente digna de nota. Tanto arqueólogos alemães quanto egípcios estavam envolvidos em uma descoberta em um antigo templo já no início do século XX. Houve uma divisão de bens encontrados, mas o lado egípcio alega até hoje que este artefato em particular acabou na Alemanha de forma ilegal. Hoje o busto está em Berlim e é repetidamente o foco de debates sobre a devolução de bens culturais aos respectivos países. Uma questão que certamente recebe atenção neste debate social até os dias de hoje. Tumba KV-17. As tumbas egípcias geralmente são numeradas de forma diferente. São complexos conectados que às vezes são mais e às vezes menos interessantes para os pesquisadores. O complexo tumular KV-17 é certamente uma das áreas mais interessantes à disposição dos pesquisadores. O complexo KV-17 se destaca porque, por um lado, é o local de sepultamento de várias personalidades interessantes e, por outro lado, por causa de sua estrutura. A tumba é construída quase como uma catedral e é ricamente decorada. O túmulo do faraó Sete I é particularmente interessante. O túmulo estava quase intocado quando os primeiros arqueólogos partiram em sua viagem. Durante bastante tempo, presumiu-se que ainda havia uma câmara funerária secreta no complexo. No entanto, investigações e testes de radar estabeleceram com alto grau de certeza que não há áreas desconhecidas no sistema. Entretanto, os túmulos no complexo tumular KV-17 são indiscutivelmente algumas das melhores relíquias a serem possuídas desta época do Egito. Onde está escondida a tumba de Nefertiti? O busto de Nefertiti já foi um tema, mas o que sabemos realmente sobre a famosa rainha do Egito e onde está seu túmulo, que certamente conterá muitos outros objetos enterrados? Até hoje, existem inúmeras teorias baseadas principalmente na conexão com o faraó Tutankhamon. Agora, os pesquisadores podem ter realmente encontrado uma pista quente na busca e talvez uma das teorias se revele verdadeira. Os rumores de câmaras escondidas no túmulo de Tutankhamon já existem há muito tempo, mas como o governo do Egito só permite investigações limitadas, foram necessários avanços na tecnologia de radar para desvendar um segredo ou outro. Portanto, sempre foi estranho que um faraó como Tutankhamon tenha sido enterrado em um túmulo que não correspondia ao seu status. Agora acredita-se que o túmulo foi construído para sua mãe, a rainha Nefertiti. Há também especulações de que sua câmara funerária esteja localizada atrás de uma das paredes atuais. Os modernos equipamentos de radar sugerem que pode haver de fato outras salas desconhecidas no complexo, mas agora eles precisam de permissão para continuar este trabalho e também fazerem mais buscas. Descoberta dos 50 sarcófagos. A necrópole de Saqqara é uma das áreas de escavação mais interessantes do Egito. Uma das razões para isso é que os túmulos aqui não eram apenas para a nobreza e os reis, mas também para simples funcionários ou comerciantes. Isto também é confirmado por uma descoberta bastante recente. Em uma parte do complexo, os arqueólogos descobriram nada menos que 50 caixões de madeira, selados e enterrados com mercadoria simples de túmulo. Diz que eles foram oficiais de alto escalão da época que foram colocados para descansar com suas próprias honras na necrópole. Os caixões e as outras descobertas na necrópole poderiam dar aos pesquisadores uma melhor compreensão dos rituais religiosos, mas também da importância dos funcionários da corte neste período. Até agora, não está totalmente claro como um império enorme como o dos egípcios poderia ser administrado com os meios disponíveis na época e como poderia ter florescido como floresceu em seu auge. Por isso, os funcionários públicos podem ter desempenhado um papel importante. Templo de Shiva, encontrado na areia. Que a areia ainda pode revelar seus segredos por acaso séculos depois, também já foi provado por um exemplo da costa oriental da Índia. Ali, alguns caminhantes tropeçaram em pedras estranhas que, após um exame mais atento, acabaram se revelando um achado de tirar o fôlego. Um antigo templo de Shiva está ali, escondido na areia há mais de 400 anos.
E se as pedras não tivessem atraído a atenção de alguns dos habitantes que estavam viajando na área, o conhecimento em torno deste templo provavelmente teria permanecido perdido para sempre. Esperanças semelhantes ainda são mantidas no Egito, como o Nilo, em particular, mudou de direção em certa medida ao longo dos anos, e certas partes do que antes era o Egito podiam simplesmente ser escondidas sobre a lama e também a água. Os períodos secos, em particular, são um momento importante para os pesquisadores darem uma outra olhada mais de perto nestas áreas do Egito. A nova múmia egípcia. A descoberta da nova múmia, discutida no início, é de particular interesse, não apenas devido ao conhecimento que envolve a mumificação. A nova múmia do Velho Reino também poderia revelar muito sobre o período que ainda é um dos menos conhecidos da história egípcia. Diz que o Velho Reino foi o núcleo do Egito moderno, a partir do qual muitos cultos e tradições religiosas se desenvolveram ao longo do tempo. O exame da múmia do nobre e dos bens graves deve, portanto, dar um novo impulso à pesquisa sobre o Antigo Egito nos próximos anos. Claro que a gente espera que você tenha curtido aqui esse vídeo com todas essas curiosidades aí do Egito. Que outras histórias do Antigo Egito você sabe que são particularmente interessantes e emocionantes? Conta pra gente aí nos comentários. Tchau!